Você já está acompanhando dentro da programação da sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema interessante para abranger todos os municípios do estado de Santa Catarina. E de agricultura, Santa Catarina entende bastante. Mesmo tendo apenas 1,3 da geografia nacional, Santa Catarina é o 6º produtor de alimentos. E o tema do nosso programa de hoje é alimentos orgânicos. Nós convidamos a Anete Souza, ela é professora de nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina. Anete, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Obrigada. Souza já leva uma vantagem, de Souza para Souza. Quando é que surgiu a utilização da expressão alimentos orgânicos? Você lembra disso em nível de Brasil? Em nível de Brasil, eu acho que os estudos, né, ou a literatura sobre o tema divergem em algumas datas, né, mas o movimento, se for falar assim, o movimento da agricultura orgânica, ele já vem desde a década de 60 e 70 até, né? A gente mas tem não com esse o destaque de hoje, né? Não com o destaque de hoje, né? Até porque hoje tem mais as políticas públicas têm privilegiado esse processo, não privilegiado, né? A gente não pode falar em privilégio num país onde a produção e o agronegócio ainda é significativo, mas aumentou consideravelmente nos últimos 10 anos, né, a produção orgânica, não só no mundo, e claro, o Brasil acompanhou essa triplicação nos últimos 10 anos da produção orgânica, né? Eu vou ficar na Europa. Depois de estragar tudo, aí é que eles acordaram. Pois então, não. E nós estávamos nos encaminhando para a mesma rota, né? Sim, eu acho que a gente ainda tem sérios desafios para sanar com relação à produção em alta escala, né? Privilegiando a monocultura, a produção intensiva de agrotóxicos, porque se a gente for pensar no modelo produtivo em agricultura orgânica, né, a gente tem que ir para uma regulamentação. Nós temos uma legislação brasileira do Ministério da Agricultura que define essa produção orgânica. A produção orgânica ela não pode utilizar fertilizantes sintéticos, ele não pode utilizar pesticidas, não pode utilizar insumos, enfim, que prejudiquem o meio ambiente, prejudiquem a saúde de quem está consumindo e também a saúde do agricultor. Em síntese, se a gente for pensar em benefícios do alimento orgânico, ele teria esses 3 objetivos, né? A saúde do consumidor, de quem está comprando esse alimento, a saúde de quem está plantando e a saúde do meio ambiente, incluindo a água, o solo e o ar, né? Em síntese, né? Se a gente for pensar. Como nutricionista, talvez você não tenha devidamente estudado isso, que não tem nada a ver com nutrição, mas tem a ver com alimento. DDT, lembra disso? Sim, que é proibido. Por que foi banido no Brasil 20 anos depois de ser banido nos Estados Unidos? Não, alguns, não é minha área especificamente, o agrotóxico, o pesticida, né? Mas alguns pesticidas são usados na nossa agricultura. Eu não sou engenheira agrônoma, né? Acho que tem colegas aí que podem responder melhor essa questão, mas alguns pesticidas já foram banidos na União Europeia e a gente continua utilizando alguns deles. Então fecha com o que eu falei, então. Isso, né? Então a gente, por isso, daí a questão dos desafios. Acontece? Eu acho que falta ainda infraestrutura para fiscalização, especialmente no campo. Nós temos sérias dificuldades. A gente também, se a gente for pensar no consumo consciente, a gente sempre quer comer o quê? Cenoura, batata, alface, tomate, cebola, que são as culturas que, se a gente quer consumir esses produtos o ano inteiro, o agricultor, às vezes, ele não tem saída. Ele precisa... Para produzir o ano inteiro, ele vai lançar mão dos pesticidas, dos agrotóxicos, etc. e tal, entende? Dos fertilizantes sintéticos. Porque o consumidor, ele quer esses produtos o ano inteiro, né? Então, tem essa questão também do consumo ainda que não é muito consciente para a gente fazer escolhas onde a gente retorne a questão, conheça mais os alimentos da época, porque a cenoura não tem em todas as épocas. Por exemplo, estou dando um exemplo de alimento, ou a batata não tem em todas as épocas. Esse agricultor, para ter isso na prateleira, ele vai que o consumidor não quer saber do problema do produtor, né? Isso, nós estamos muito distantes, né? Eu acho que tem um movimento aí para a gente se aproximar desse agricultor, especialmente o agricultor orgânico.
ele tem uma certa proximidade com o consumidor. Se a gente for pensar o consumidor de classe média, o alimento orgânico ainda está muito distante da classe social mais pobre, porque ele ainda é um alimento... O poder aquisitivo, claro. Né? Ainda é um alimento de elite. Mais caro, né? Tem exceções, porque nós já temos programas públicos como a alimentação escolar, cuja legislação ela já aponta a compra preferencialmente de alimentos orgânicos. Então isso já é uma grande vitória, isso, se a gente for pensar na alimentação escolar. Né? Que estamos tratando já do nosso futuro, né? Isso. Eu acho que a tendência é aumentar esse percentual aí de alimentos orgânicos na alimentação escolar. Né? Anete, nós vamos acompanhar a partir de agora um trabalho feito pela repórter Emily Sani a respeito do nosso tema de hoje. Isso é muito importante. Alimentos orgânicos. A cada ano cresce o número de consumidores que buscam uma alimentação mais saudável e Santa Catarina já pode se considerar bem abastecida. O número de empreendedores nessa área aumentou muito nos últimos anos e deve movimentar cerca de 21 bilhões no Brasil em 2015. Eu acho que vem crescendo a consciência, né? Então, as pessoas estão tomando consciência do que o orgânico era, deixou de ser, né, para ter vazão a esses insumos que hoje acabam com a agricultura, em pesticidas, inseticidas e algo mais. Então a consciência de uma vida saudável, de você ter mais nutrientes, mais vitaminas no seu corpo, isso está aumentando. Então, consequentemente, anda-se paralelo no empreendimento à consciência que está aumentando cada vez mais. No Brasil, quase 16 milhões de pessoas já se consideram vegetarianas, ou seja, 8% da população, de acordo com dados do IBOPE de 2012. Ana Paula é vegetariana há 15 anos e há 2 optou por consumir produtos orgânicos. Os benefícios já são vistos em toda a família. Então foi uma dica da nutricionista, né, que ela me explicou como fazia mal, das toxinas, e daí aos pouquinhos a gente foi mudando, foi conhecendo, experimentando, e hoje a gente tem bastante ganho, assim, na família, na saúde, tudo, na pele principalmente, né, na hora de ir no banheiro, faz bastante diferença. Márcio, há 1 ano, também optou por orgânicos e, pensando na saúde, resolveu mudar a alimentação. Em primeiro lugar, a saúde. Eu tive uma doença, uma diverticulite, e depois, me aprofundando nos estudos, o agrotóxico ele é um caso de saúde pública, né? A gente tem que ficar atento, alertar a sociedade, né? Fazer pelo menos, se não puder vir ao mercado onde tem esses produtos, você fazer os processos de limpeza, né? Utilizar os recursos que você tem para se livrar do agrotóxico. Márcio também resolveu entrar para o time dos consumidores de alimentos orgânicos. O chefe de cozinha, além de consumir, também resolveu plantar. Dentro do apartamento, há ervas, mudas de pimentas, cenoura e até alface. A ideia invadiu o apartamento e o resto do edifício. Também, né? Eu comecei com aquela soleirinha ali, né, na área de serviço, botando uma, botando segunda, terceira. Hoje já tem umas 15, né? Daí eu parti para a sala, né? Daí a sala começou a ter o manjericão, a salsinha, a cebolinha também, até como ornamentar. E passou para o hall de entrada, daqui a pouco comecei a ter uma visita de outro vizinho. Eles começaram, que legal, que bonito, né? É assim, por que não também passar isso para eles, né? Então nós passamos um pouquinho para a garagem, né? E entre os andares tem aquela parte de uma espécie de uma soleirinha também, uns vidros de tijolo de vidro, né? Plantas por todos os lados do apartamento e em cada canto do prédio. São diversos tipos de mudas que, sem nenhum tipo de veneno, são plantadas e colhidas com muito amor.
deu para sentir que até me chamou a atenção, porque eu já fiz uma matéria uma ocasião, o cidadão tinha na sacada dele uma hortinha particular. O pezinho de alface era dele, sem agrotóxicos, sem nada disso. Bom, aproveitando a sua estada aqui, qual é a diferença entre um alimento orgânico e hidropônico? A agricultura orgânica, né, ou a produção do alimento orgânico, a base do alimento orgânico é o solo, a saúde do solo, isso é essencial. O hidropônico é como é a produção, né, de hortaliças na água. Envolve muito mais a água. E aí não tem, né, o solo e a riqueza do solo e todo o processo de compostagem, como é na agricultura orgânica, se utiliza os fertilizantes sintéticos. A planta precisa de algum alimento e esse alimento vem desses fertilizantes sintéticos. Então a gente não pode dizer que é uma produção semelhante, eles são completamente diferentes, porque é proibido utilizar na produção orgânica o fertilizante sintético. Qual dos Embora dois, eu acho que possa ter controle na hidroponia, né? qual dos dois é mais saudável? Nossa, o conceito de saudável aí é complexo, é muito, muito complexo. Se eu for pensar que a agricultura orgânica, ela envolve saúde do ambiente, saúde Da pessoa. e saúde do agricultor, sem dúvida, a agricultura orgânica, ela corresponde aí ao conceito de saudabilidade que a gente tanto fala, né? Quer dizer, o Porque ideal... por conta das questões da diminuição sobremaneira dos contaminantes químicos. O ideal é atender os três segmentos. O Quem ideal é produz, entender. quem compra e o meio ambiente. Isso, porque eu acho que a grande maioria dos consumidores se preocupa com a sua qualidade de vida. Mas ao consumir um produto orgânico, ao comprar um produto orgânico, você está promovendo uma cadeia de benefícios. Uma cadeia para quem está comercializando, que é o agricultor de base ecológica ou ligado à agroecologia, ou o agricultor que produz orgânico, e também ao meio ambiente. Você tá permitindo isso, esse benefício. Voltando um pouquinho ao que você falou praticamente no começo do programa, o ideal é atingir as crianças na escola. Sim, de uma Criar forma esse geral. hábito já na criança. Né? Isso, eu acho que a escola é o grande espaço para a gente cada vez aumentar essa compra. Ainda temos limites, né? Mas a gente já sabe que, por exemplo, com dados de 2010, uma pesquisa que a gente fez em todo o estado de Santa Catarina, cerca de 20% dos municípios já estão comprando alimentos orgânicos. Isso é um dado significativo. Repete o percentual. Cerca de 20% dos municípios de quinto. Santa Catarina já estão comprando alimentos orgânicos para as escolas. Então, isso é um dado importante. Depois de 4 anos, esse dado pode ter, a gente ainda não analisou os dados de uma segunda pesquisa que a gente fez em 2014, mas estamos analisando esses dados. A tendência é aumentar, né? A tendência é aumentar. É aumentar porque existe uma política pública direcionada para isso, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o Plano Nacional de Produção Orgânica e Agroecologia, né? Então existe todo um movimento aí para isso aumentar. Anete, como que eu posso ter certeza que isso aqui é um alimento orgânico? Você vai responder isso no começo do segundo bloco. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. O Espaço Cidadão só tem aqui na sua TVAL. Estamos de volta pela sua TVAL, e este programa só tem na TVAL, com o Espaço Cidadão. Alimentação orgânica é o tema do nosso programa de hoje. E isso envolve todo o estado de Santa Catarina, mas principalmente aquela região mais produtiva que nós temos, principalmente a partir do Rio do Peixe para o oeste e extremo oeste de Santa Catarina. A pergunta que eu deixei foi: como é que eu posso ter certeza que isso aqui é um alimento orgânico? Que essa cenoura é orgânica? Sim. Que esse pezinho de alface é orgânico? Então, você está falando especificamente das hortaliças, né? No Brasil, a certificação de produção orgânica ela foi instituída em 2010. Né? Então, só isso? Só em 2010? Só em 2010. Então, na verdade, existem diferentes tipos de certificação, de eu considerar isso um alimento orgânico, né?
O produtor ele pode fazer uma certificação por auditoria, quer dizer, o Ministério da Agricultura cadastra empresas para ir na propriedade, para certificar o produto e esse produto recebe um selo, né? Mas existem outras modalidades, porque se a gente for pensar na agricultura familiar, se toda a agricultura familiar for fazer a certificação com base na auditoria, o custo vai aumentar o preço custoso do produto, né? Então existem outros sistemas participativos de garantia, que na verdade a associação dos agricultores, né, se reúnem para um reconhecer, na verdade, a produção do outro. É como se fosse uma certificação solidária. E existe uma outra que é aquele da ética do consumidor para o produtor. Se eu for na feira da Lagoa, que é onde tem uma feira de produtores orgânicos, eu sei que o seu Afonso Coppel produz orgânico, eu conheço a propriedade dele, eu sei da história dele. Então é como se fosse uma certificação também solidária. E na feira da UFSC, na feira do Centro de Ciências Agrárias, então são produtores que já há tempo mudaram o seu modo de produção. E esses produtores, eles são dispensados, na verdade, de apresentar o selo no seu produto, né? O fio do bigode, aquela história ainda, né? A palavra vale. A palavra, né? E eu acho que isso é importante a gente frisar, né? Para os pequenos agricultores que às vezes não tem como fazer uma certificação custosa, né? Porque isso poderia gerar um aumento na produção e gerando um aumento na produção, o preço final vai aumentar também. Isso, claro. O brasileiro, o consumidor, de uma maneira geral, aí vamos botar A, B, C, mas principalmente a B, ele já está acostumado com isso? Porque isso é uma coisa relativamente nova ainda. Eu estou falando aqui em Santa Catarina e mais especificamente aqui na capital. Ele já está conscientizado em chegar lá e dizer, quando é que é o setor de orgânicos aqui? Isso acontece já? Em pouca escala? Eu acho que sim, eu acho que a classe média, eu acho que ela é um certo grupo, né? Um grupo que a gente considera ainda um grupo elitizado, um grupo que está atento aos movimentos da produção orgânica, dos alimentos orgânicos e dos seus benefícios e dos malefícios do não consumo, né, em função dos agrotóxicos, né? Mas eu acho que ainda tem muito caminho a ser seguido para o alimento orgânico ficar mais acessível à população, né? A gente está, na verdade, a gente está no movimento também, junto com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, tanto do Estado quanto do município, instituindo o plano, né, plurianual para os produtores orgânicos terem mais acesso a esse tipo de informação da produção orgânica e também os consumidores, mas eu acho que precisa de muito mais divulgação para se aumentar esse consumo, porque ainda é um produto caro, porque exige muita mão de obra na produção, e, né? Então ainda precisa se fazer um trabalho nesse sentido. Além de né? tudo, um carinho maior na produção também, né? Sim. Um cuidado maior na produção. Isso. E a gente está falando de hortaliças, a gente está falando de produção agropecuária também, frango, mel, queijos, né? Porque é não só o produtor, né, o agricultor, como também o empreendedor familiar que produz alimentos orgânicos com base na produção orgânica, né? Bom, Anete, hoje se comenta, eu quero que você, como nutricionista, me explique. Morango e tomate são os dois produtos que mais utilizam defensivos agrícolas? Eu não vou te falar que são os mais, porque assim, existe aquela relação que eu já comentei do mercado. Os alimentos, eles têm uma época que eles estão mais... eles estão com o seu potencial. Então, existe uma época potencial do morango. Natural. Do ciclo da natureza mesmo. Né? Se ele está fora da época, é claro que o agricultor, como o mercado está pedindo tomate o tempo todo, porque ninguém faz molho sem tomate, né? É isso que está acontecendo, né? Que nem a Itália. A Itália, na verdade, ele enlata os seus tomates da época, quando não tem tomate na safra, ou na sazonalidade, a gente vai utilizar o tomate enlatado, né? Eu acho que esses processos ainda precisam vir para o Brasil, porque o Brasil também tem dimensões continentais, então a gente quer utilizar a manga o tempo todo, a manga vem lá de cima do Nordeste, né? Então, na verdade, sim, tomate, morango, assim como cenoura e várias outras hortaliças, elas vão ter mais ou menos
se elas estiverem fora da safra, a tendência eles terem realmente mais pesticidas, mais defensivos, agrotóxicos no caso, né? Mas tem um estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que monitora os alimentos no país inteiro com relação aos agrotóxicos, né? Então esses alimentos, os alimentos que estão mais assim, que a gente tem acompanhado, é o pimentão, o pepino, a abobrinha, a alface apareceu nesse último relatório, né? Então são alimentos que porque você coincidentemente o pé do alface você compra muito mais pela aparência, né? Isso, a questão da aparência, né? Eu acho que a agricultura orgânica, ela já sanou essa questão de, bom, orgânico é pequeno. A tecnologia da produção orgânica, ela já superou algumas questões dessa coisa do tamanho. Mas é claro, se a cenoura não está na época, ela vai ficar pequena mesmo. Então, na verdade, existe uma ética dentro da produção orgânica que, se ele não está na época, ele não vende. Ele não coloca para o mercado, né? Você ainda há pouco falou do tomate, que não podia ficar sem o suco de tomate ou o tomate para fazer até pizza, qualquer tipo de comida, né? Eu já tenho uma teoria diferente. Bom, se o problema do tomate, se o tomate subiu de preço assustadoramente, você pode passar uma semana, um mês sem comer tomate. Pode, perfeitamente. Não pode? Pode. Mas o Walter não tem substituto. Mas, ninguém vai morrer se passar uma semana, um mês sem comer. Ou tomate e tal. Anete, nós temos gravadas algumas perguntas muito importantes sobre esse tema que nós estamos abordando no programa de hoje. Vamos às perguntas. A primeira delas. O que é preciso para um alimento ser considerado orgânico? Ele precisa ter uma carteirinha de identidade, certificado? É isso que eu falei, a questão da certificação, né? Eu acho que as hortaliças, o produtor, na venda direta ao consumidor, como nas feiras, ele não precisa ter selo de identificação dos seus produtos, né? Então, é aquela coisa do reconhecimento ético da produção. Confiança. É a relação de confiança entre consumidor e produtor. Então, alguns agricultores em Florianópolis eles são reconhecidos pela população. No supermercado, há uma exigência, os supermercados exigem a embalagem. E na embalagem a gente identifica as bancas onde fica a produção orgânica. Embora no supermercado não é o local privilegiado para a compra dos orgânicos em função do preço. Eles saem muito mais caros em relação às feiras. E os processados, os produtos orgânicos processados, eles têm identificação e o selo, sim, de que eles são produtos orgânicos. Vamos à segunda pergunta de uma telespectadora. Todo alimento cultivado sem o uso de agrotóxico é orgânico? Não é só o agrotóxico, né? Para ser considerado orgânico, o produtor ele não pode utilizar sementes transgênicas, ele não pode utilizar hormônios na produção de frango e na produção, né, animal de modo geral, além de outros insumos, né, o próprio pesticida, ele não pode utilizar fertilizantes sintéticos. A base da produção orgânica é o uso sustentável da propriedade, utilizar a água da propriedade, a compostagem, né, o alimento que o produtor consome, ele vai para o lixo orgânico. Então, a propriedade ele se torna um local para abastecer essa produção, né? Então, não é só o agrotóxico, né? Vamos a mais uma pergunta para você, Anete. De que forma os alimentos com agrotóxicos podem afetar a minha saúde? Importante isso, né? Vários estudos, né? Para o agricultor, o maior número de estudos, né, que a gente tem. Porque o agrotóxico não faz mal só para quem consome, mas para quem produz, né? Então tem... E nunca atinge o intermediário, isso, né? Que é o que ganha, né? Tem relatos de câncer, né? Câncer de pulmão, câncer de pele, tem relação com doença de Parkinson, tem relação com doenças neurológicas do modo geral. Isso é a literatura que aborda, a gente lendo os artigos sobre o tema, né? Alergia, né? Então, urticária, então são vários os sintomas, né? E são estudos difíceis de estabelecer a relação entre aquilo que tu consome
e aparecer o primeiro sintoma, porque um câncer às vezes vai aparecer muito na frente, né? Tu nem te lembra mais daquela comida. Exato, né? exato. Vamos a mais uma pergunta para você. Lavar os alimentos é suficiente para tirar os agrotóxicos? Isso é eu acho que a coisa mais comum que se pergunta é isso, né? Não é suficiente, não é suficiente. Não tem panela que tire agrotóxico, não tem detergente que tire agrotóxico, especialmente vinagre, né, hipoclorito, né? Não tem tecnologia ainda para retirar agrotóxico. É importante, assim, para diminuir um pouquinho a carga, para alguns produtos como a maçã, descascar a maçã, descascar alguns alimentos, algumas frutas. Mas, por exemplo, o caso do tomate, o caso do morango, pelos meus colegas que são engenheiros agrônomos, não adianta. Impregnou de uma maneira tal que não tem saída. Os agrotóxicos são sistêmicos, eles absorvem, né? Então, não tem tecnologia ainda para diminuir agrotóxico. Tem que comer sem agrotóxico. Tem que plantar a sua fruta no quintal, por exemplo. E tem que escolher o vendedor, então. Exato. Isso. Anete, vamos à última pergunta, então, por favor. Eu gostaria de saber por que os produtos orgânicos são mais caros. Ainda são mais caros, porque tem é uma relação... diferença, por exemplo, a cenoura comum é R$10, vamos supor, e o orgânico seria o quê, 13, 14? Olha, o que a gente sabe na alimentação escolar, no processo de compras, que é a chamada pública, os orgânicos, eles podem ser vendidos 30% mais caros, né? Porque assim, é uma relação... Então 10, 13. Né? Estamos aí, né, aproximadamente, né? Porque eu acho que é uma relação de mercado também. Quanto mais você compra, você adquire um produto, né, mais demanda. Então, a demanda vai gerar uma diminuição de preço, né? Então, eu acho que o orgânico, a tendência é cada vez ele ir Pode diminuindo demorar, de preço, mas a né? tendência é essa. Eu acho que o consumidor consciente também tem esse papel, né, de adquirir esse alimento, porque se a gente for pensar, um alimento orgânico é caro se ele vai te promover saúde, se ele vai fazer com que você não tenha doenças no futuro. Vai evitar dinheiro no remédio. Vai evitar dinheiro no medicamento, então, entende? Então tem essa relação também. O que é caro de fato, né, se a gente for pensar em saúde? Anete, obrigado pela aula. Eu que agradeço. Eu entrevistei a professora de nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, Anete Souza. Nós falamos sobre alimentação orgânica, um pouquinho mais caro. O que é 10 passa para 13, o que é 9 vai passar para 12 aproximadamente. Mas pense no dinheiro que você não vai gastar com medicamentos. O Espaço Cidadão volta na semana que vem, sempre com um tema abrangente para atingir Santa Catarina. Até lá.